Olá, que tal? Bien? Que saudades que eu tô de vocês. Até parece que eu tô na sala aí do 7º ano. Muitas saudades, né? Parece que eu tô vendo aí o rostinho de alguns da Ana Laura. Muito bem. As nossas aulas de espanhol não estavam acontecendo, né, no positivo, mas elas já vão começar a acontecer a partir da semana que vem e elas vão ser complementares às aulas que estão sendo passadas para vocês aí pela nossa instituição de ensino, que é a Coesa, tá bom? Eu espero fazer o nosso melhor, a gente não vai poder, não vamos nos ver, né, assim, presencialmente, somente virtualmente, mas acho que vai ser muito proveitoso para que a gente não perca, né, nossa rotina de estudos e que não fiquemos tão atrasados para quando a gente voltar, não sabemos quando, né, a gente possa continuar aí no conteúdo, tá bom? Nas aulas anteriores, nós ficamos de fazer uma prova, que ela não aconteceu. Essa prova vai ser aplicada em forma de trabalho, que vai ser uma maneira de eu avaliar como vocês foram na unidade 1, tá bom? Então, nós vamos começar agora, como nós terminamos a unidade 1, nós vamos começar a unidade 2. Lembre-se sempre, porque essa é a nossa primeira videoaula, então eu vou dar uma dica. Lembrem sempre de, quando for estudar, desliguem o celular, deixa longe, para não atrapalhar. Desliguem a televisão, escolha sempre o mesmo lugar para você estudar, porque senão você acaba perdendo aquela concentração. Escolha sempre o mesmo horário fixo, né, para você se concentrar realmente naquela aula, como se você estivesse na escola, tá bom? Agora é você que vai gerenciar o teu tempo, não é mais o professor, tá? Vamos ver até que nível aí a gente consegue gerenciar o nosso próprio tempo. Certo? Muito bem, não vão me deixar falando sozinha aqui, vão lá para a geladeira, lá para o banheiro, nada disso. Dá uma pausa, respira, volta, continua, se organizem. Deixa uma água aí do lado, algum lanchinho, alguma coisa, mas prestem atenção na aula de espanhol e em todas as outras, tá bom? Vamos lá então? Hoje vocês vão abrir o livro positivo na página 20. Nós vamos ver hoje da página 20 até a página 26. Certo? É o que nós vamos fazer hoje. Depois vai ter algumas tarefas, algumas atividades para casa também. Lembrando que eu vou deixar abertos comentários aqui para vocês, que vocês podem comentar no próprio YouTube e eu respondo na medida do possível, ok? Muito bem. Então vamos lá. A nossa unidade 2 inicia com um tema. Cuerpo sano, mente sana. O que quer dizer sano? Essa frase ela é bem famosa, né? Você já ouviu? Corpo saudável em mente saudável. Isso quer dizer que não somente o nosso corpo tem que estar saudável, mas a nossa mente tem que estar saudável. Principalmente agora, nessa época que a gente tem que ficar aqui de quarentena, fechado dentro de casa, né? Então vamos ver o que traz para nós o nosso livro. Você pode acompanhar aí no teu livro, tá bom? Vamos ver. Ele traz algumas imagens para nós, né? Essas imagens que estão aí, elas representam o quê? Olha a pergunta que o livro traz para nós. Que partes del cuerpo humano puedes identificar en las imágenes? Quais são as partes do corpo humano que nós podemos identificar? Você pode identificar la mano, que mais? La cabeza, el cráneo, que mais? Los pulmones, los pies, el cerebro. Tem várias imagens aí que nós podemos identificar, né? El braço. E a segunda pergunta é: ¿tienes hábitos saludables para mantenerte sano? Você tem hábitos saudáveis para você se manter saudável? Ou não? Como alimentação, atividade física? Olha a pergunta 3, pensa aí. ¿Te parece necessário hacer um chequeo médico periodicamente? Você acha que é interessante ir ao médico periodicamente? Mesmo que você não esteja doente? Quais são os objetivos que nós vamos ver aqui na unidade número 2? Vamos ler? Neste capítulo, vamos a identificar as partes del cuerpo humano, assim como os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Pensa aí, você sabe. Vamos a hablar sobre a importância de los buenos hábitos e a conhecer alguns consejos para ter uma boa saúde. Também vamos a reconhecer as enfermedades para que saibamos como tratá-las e evitá-las.
certo? E nós já passamos aí para a hora de leitura. Nós temos aí um gatinho que já apareceu em outros momentos e não sei se você se lembra dele, é um gatinho que ele foi criado na Argentina pelo Nick. Nick é o apelido dele, né? Ele tem um sobrenome diferente, esse autor. Mas esse gatinho, ele se chama Gaturro. É um gatinho bochechudinho, que ele é bem engraçado, mas também ele é bem crítico com algumas coisas. Olha só, hora de leitura. Primeiro tem duas perguntas aí para você pensar. ¿Crees que hay un órgano en el cuerpo responsable por las emociones humanas? Você acha que tem um órgão que é responsável pelas emoções? Qual seria? Todo mundo fala que é o... Vamos ler? Lee a tira de Gaturro e a seguir realiza as atividades. Então tem uma tirinha aí, vocês podem acompanhar a tirinha no livro de vocês, tá bom? Ou aqui comigo, se você conseguir ler. Então chega o professor na sala de aula, provavelmente é um professor de ciências, né? Com várias imagens do corpo humano. Olha só o Gaturro, que espertinho, o que ele fala? Então o professor fala assim: alunos, hoje, veremos as funções de los órganos. Então ele vai mostrar todas as funções dos órgãos do corpo humano. Ele vai mostrar cada uma das funções para que os alunos observem aí. Parece que a minha imagem aqui está cortando, né, um pedaço. Vocês podem olhar em casa, no próprio livro. Já mudei aqui, no próprio livro, tá bom? Então, ele vai mostrar todas as funções do corpo humano, certo? Claro que vai falar em espanhol aí vários verbos para mostrar quais são as funções. Olha o que ele diz. Pensar, ele mostra o cerebro. Cerebro se diz em espanhol. Ele diz ver e mostra el ojo. Oír e mostra o ouvido. Oler, cheirar, mostra o la nariz. Em espanhol se diz la nariz. Depois, masticar, que ele mostra os dentes, los dientes. Vamos subir aqui. Aí, em seguida, ele mostra los pulmones e diz respirar. E mostra los pulmones, certo? Depois ele fala digerir, mostra los intestinos. Caminar, las piernas e los pies. E aí, quando ele vai fazer uma atividade avaliativa, provavelmente valendo nota, o Gaturro, de certo, era para mostrar um dos órgãos, né? O que ele faz? Ele faz um coração. E daí no pensamento dele ele diz, amar. O professor faz uma cara, como quem diz, não tá muito certo, né? Não era essa a resposta que ele esperava. E aí ele faz ele expressa o pensamento dele e diz, en esta sociedade insensível, los poetas não temos lugar. Ele fala, ele ganhou um zero, né? Tá ali zero, ele ganhou um zero. Nessa sociedade insensível, a gente que é poeta não tem lugar. Não adianta fazer poema com o professor, porque ele não vai me entender. Muito bem. Vamos agora para a página 22, onde nós temos alguns questionamentos sobre o texto. Está perguntando na pergunta número 1. De que asignatura provavelmente es la classe? De qual matéria que é? E nós falamos aí no começo, de ciências. Vocês podem escrever em espanhol aí, ciências. A única diferença do espanhol para o português na palavra ciências é que não existe o acento circunflexo em espanhol. Então vocês podem escrever, também poderia ser de biologia, né? Mas podem escrever ciências, tá bom? Dá uma pausa aí para vocês poderem escrever, depois vocês retornam. 2. Quais são as partes u órganos responsáveis por cada acción? Relaciona as colunas adequadamente. Para que vocês façam essa atividade, número 2, seria bom vocês pausarem, pesquisarem e depois corrigirem comigo para ver se vocês acertaram, ok? Vamos lá? Então vamos ver. Qual seria a parte responsável e seu órgão responsável, né, por cada ação? A ação de pensar
Qual é a parte do corpo humano que vai realizar essa ação? Pensar. El cerebro. Ver. Se você respondeu los ojos, acertou. Oír. Los oídos. Oler. Cheirar, oler. Se tem palavra que você não conhece, pausa e escreve do lado, porque depois nós vamos precisar dela. Oler, lá nariz. E, masticar, letra E. Masticar, qual que é responsável? Los dientes. Fácil, né? F, respirar. El pulmón. G, digerir. Qual seria? Nesse caso, eles colocaram el estômago, certo? E a última, caminar. Qual seria caminar? Las piernas. Muito bem? Ótimo. Número 3. Como se chama o órgano que a maestra, a professora, lhe ensinou a Gaturro? Como é o nome do órgão? Muito fácil, né? Que a professora mostrou. Como se chama o nome do órgão? Coração. Na verdade, o professor mostrou ali, né, na tirinha, foi ele que mostrou, não foi o Gaturro que desenhou, não. O professor mostrou para ele e queria que ele dissesse coração, mas vocês vejam a resposta que ele deu, né? Ele deu uma resposta de amar. Ele deveria dizer que o coração tem a função do quê? Né? De vida? Vejam só a número 4 que traz para nós. Eu vou passar aqui para vocês corrigirem e vocês podem dar uma pausa, já que vocês podem encontrar aí as respostas, tá bom? O jeito que se escreve e como estão as letras, ok? Podem pausar o vídeo. Pronto? Muito bem, vamos adiante. A número 4 está colocando uma palavra que a gente vai ver muito em todos os livros, que é a palavra fíjate. Fíjate significa preste atenção. Então, fíjate em los indicadores de los globos de los personajes del cómic. ¿Por qué son diferentes? ¿Qué se pretende indicar com isso? Porque olhe os globinhos. Olha só, que são os globinhos, são os balõezinhos, não é isso? Eles são diferentes em cada quadrinho. Vamos voltar lá? O que acontece com cada um deles? Podem voltar lá na página 21. Cada globinho tem um jeito. Uns são mais tortinhos, né? O globinho do Gaturro tem bolinhas. Por que isso acontece? O que acontece com esses balõezinhos? Por que eles são tão diferentes? O que vocês acham? Nós podemos ver que o globinho do Gaturro indica pensamento, enquanto o globo do professor está falando, não é isso? Vamos escrever isso em espanhol? Então, ele está perguntando por que os globitos são diferentes. Eu quero que vocês escrevam no livro de vocês, então, em espanhol, porque os globinhos são diferentes. Vamos lá? Essa é a número 4. Número 4. Por que os globos são diferentes? Porque indicam... Que indicam habla, a fala, né? E el pensamento, respectivamente. Por isso que eles são diferentes, né? Quando tá falando de pensamento, vai ter o quê? Vai ter aquelas bolinhas. Vocês podem dar uma pausa e escrever, tá bom? Maravilha. Então, indica fala e pensamento, certo? Seguindo, vamos lá? Seguindo com o nosso livro. A próxima pergunta nos diz assim. Por que Gaturro ha recebido 0 por sua participação? Por que ele recebeu 0? Qual era provavelmente a resposta esperada por la professora? Que tipo de interpretação que ele fez? Ele fez uma interpretação o quê?
romântica. A professora queria uma resposta científica, né? E ele dá uma resposta romântica. Diz que a função era amar. Quando, na verdade, a função do coração aí seria o quê? Circulação sanguínea, ou uma função vital. Essa era a resposta que a professora queria. Vamos responder isso em espanhol, então? Vamos lá? Como é que ficaria em espanhol a número 5? ¿Por que Gaturro ha recibido un 0 de la profesora? Del profesor, muy bien. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque hizo una interpretación romántica y respondió que la función era amar y no la circulación sanguínea. Certo? Dei uma pausa aí, copiem a resposta correta e vamos continuar a nossa aula. Ok? Muito bem. Vamos lá então. Seguindo para a última pergunta que é pessoal. E tu, conoces las funciones de los órganos del cuerpo? Você conhece as funções dos órgãos do corpo? Sí ou não? ¿Crees que es importante conocerlas? Sí ou não? E por quê? Para saber como funcionam, para conhecer nosso corpo. Ok? Olha só uma informação para nós. ¿Sabes que los músculos de los ojos se mueven unas 100.000 veces diariamente? Os músculos dos olhos. Eu acho que os meus se movem muito mais, porque eu falo mexendo muito os olhos. Agora com a câmera eu tô vendo. Para que nuestra pierna se ejercite la misma cantidad, deberíamos caminhar 80 quilômetros todos os dias. Olha como os nossos olhos se mexem, hein? Que curiosidade. Lembrem-se sempre, pessoal, que quando aparece, passando já para a página 23, quando for aparecer esse sinal aí do QR Code, vocês podem normalmente fazer em casa com o Positivo On, tá? Com o Positivo On não, com aquele aplicativo que a gente baixa, né? Para ver o QR Code, mais aquele outro, né? Então, vocês podem baixar o aplicativo e fazer normalmente, porque são joguinhos, então vocês vão aprender brincando. Não se esqueçam disso, tá bom? Toda vez que aparecer o palavreiro, são palavras novas que nós vamos conhecer, vocabulário novo, certo? Então, vamos lá. Palavreiro. Cuerpo humano. Vamos lá? Olha que legal essas palavras novas aí que nós vamos ver. Cuerpo humano. El cuerpo humano se compone de la cabeza, tronco y extremidades. Los brazos son las extremidades, né, superiores, y las piernas son las inferiores. Tá pedindo aí para completar os nomes de las partes del cuerpo de la niña com as palavras del recuadro. Aproveite as letras que já estão. Então, tem palavras que já estão aí, letrinhas. Para vocês completarem, façam o seguinte, deem uma pausa, tentem fazer sozinhos ou pesquisem, tá? Na internet, se você tiver dicionário, melhor ainda, pesquisem. E em seguida, corrijam para ver se deu tudo certo, ok? Dá uma pausa no vídeo. Vamos lá. Quais são as palavras que nós temos aí, então? Vamos ver. Nós temos várias palavrinhas aí em espanhol relacionadas com o corpo humano. Braço, codo, muñeca, perna, rodilha, que são o quê? Os joelhos em forma de rodinha, né? Tobilho, que seria o tobilho? Pança, engraçado, né? Espalda, pé, nalgas, cejas, mano,
oreja, pelo, ojo, nariz, barbilla, boca, coelho, pestañas, língua, pecho. Marquem aí e em seguida corrijam para ver se deu certo, tá bom? Dá uma pausa no vídeo. Vocês também podem pausar aqui o vídeo conforme vocês vão corrigindo, ok? Vou dar um tempinho para vocês pausarem. Espero que vocês tenham acertado todas. E a outra parte de baixo. Ok? Muito bem. Espero que vocês tenham acertado todas as palavrinhas aí. Porque nós vamos agora fazer atividades referentes a essas palavrinhas na página 24. Olha só, hora de leitura. Nós temos aí uma piadinha, uma historinha cômica. Uma vinheta. Lee a vinheta que sigue e luego contesta a lo que se pide. Quer dizer, responde ao que se pede. Nós temos um paciente com um médico que diz: Doutor, tenho um dolor que me passa de acá a acá e de acá para acá. Que pode ser? Que a dor passa para tudo que ela passa daqui, passa para cá, passa para cá. E o médico olha para ele, pensa e diz: um dolor passageiro. Quer dizer que é uma dor passageira. Ele brinca com a palavra passageira, porque passa por todos os lugares, mas também pode ser passageira. Ele brinca com o sentido dessa palavra. Primeira pergunta do texto. ¿Quiénes son las personas representadas en la viñeta? Um paciente e um médico. Nós podemos escrever isso em espanhol. Vocês podem verificar aí como é que se escreve no vídeo. Tá bom? Vamos ver. Que mais? ¿Por qué parece que el hombre de la izquierda tiene 4 braços? Para indicar que está se moviendo, que está bailando, que está dançando, ou porque tiene 4 braços, por isso está no médico? Né? Para indicar que ele está se mexendo. La cara del médico y la posición de sus manos, assim, indicam que ele está pensativo, enojado, escrevam enojado e irritado, ou enfermo, doente. Está pensativo, né? La respuesta del médico, un dolor pasajero, puede tener más de un significado. Lo que causa la risa en el chiste, o que causa risada. Quais são esses significados possíveis? Então, quer dizer, pode ser que o dolor passe muito pronto, ou pode significar que vai mover-se a outra parte do corpo, por isso é passageiro, como um viajante. Vocês podem verificar aí a resposta no livro. Pausem e escrevam corretamente. Muito bem. Vamos para as ferramentas. Nas ferramentas, nós vamos encontrar o verbo doler. Quem lembra quando nós vimos no bimestre passado o verbo amar? Que na verdade nós vimos o verbo gustar. Lembram o verbo gustar? A mim me gusta. Lembram da música? A mim me gustan las hamburguesas. Me gusta, te gusta. Era sempre acompanhado de um pronome. O verbo doler é da mesma forma. Acompanhem na página 25. Quando padecemos de alguma enfermedade ou moléstias em nosso corpo, o alerta se manifiesta normalmente através do dolor. Para expressar algum dolor, usamos o verbo doler, que se conjuga de la misma forma que o já conhecido verbo gustar, que nós aprendemos na unidade 1. Es decir, tiene relación siempre con el objeto de que se habla. En este caso, la parte del cuerpo que le duele. Então, lembram que eu falava para vocês que gustar sempre vai combinar com a palavrinha que está acompanhando? Lembra? Me gusta la hamburguesa. Me gustan las hamburguesas. A nosotros nos gusta la hamburguesa. Sempre combina com o que a gente gosta. Lembram de quantos exercícios nós fizemos sobre isso? Pois o verbo doler é do mesmo jeito. Observem como aí está no livro de vocês na página 25. Acompanhem. Me duele la cabeça. Então, por que me duele la cabeça? Por que eu uso duele? Porque cabeça está em singular. Me duelen
las piernas. Por que eu uso me duelen? Porque pernas está em plural. Muito igual ao verbo gustar. Quem entendeu o verbo gustar e quem se lembra, vai lembrar do verbo doler também. A mí me duele la nariz. A mí me duelen los ojos. Agora, é só a gente entender como é que são esses pronomezinhos que acompanham o pronome pessoal, né? Esses pronomes que estão junto aí com o pronome pessoal. A mí me duelen. A ti te duele la cabeça e te duelen las piernas. Vocês podem completar aí, no meu livro está escrito pessoal, você vai completar de forma pessoal. Qualquer parte do corpo para vocês irem treinando, tá bom? Não precisa só colocar lá a cabeça, las piernas, coloca outro. Então, olha aí que nós temos a ele, tá vendo o pronome que acompanha? A ele le duele, que duele? Nós temos que colocar alguma coisa no singular. A ele le duele la panza. A ele le duelen los ojos. Não sei o que vocês vão colocar. Importante é colocar no duele o singular e no duelen o plural, tá bom? A nosotros nos duele la mano. A nosotros nos duelen los pies. Não sei o que vocês vão colocar. A vosotros os duele la cabeza. A vosotros os duelen las narices. Não tem gente, não é nariz, né, gente? A ustedes les duele la boca. A ustedes les duelen... Que les duelen? Los coelhos. Engraçado coelho, né? Mas é pescoço. Tá bom? Lembrem sempre de acessar esses QR Codes. Tem outro aí nessa página, gente. São joguinhos. São muito interessantes pra gente aprender. Tá bom? Então, vocês vejam que vai ser sempre acompanhado aí de um pronomezinho junto com o verbo doler. Não esqueçam, é igualzinho ao verbo gustar. Tá bom? Muito bem. Agora, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, como tarefa de casa, e é muito tranquilo, muito fácil. E depois nós vamos corrigir na próxima aula. A página 26, anotem aí no bloquinho de anotações. A página 26, que é sobre as partes do corpo e o verbo doler, tá bom? Não é difícil. Vocês podem consultar tanto o livro que nós vimos agora, como o livro de atividades, que tá lá no final. Tem bem resumido aí o que nós vimos hoje. E vocês vão ler, que é muito simples também, o texto da página 27 e fazer a interpretação da página 27 e 28. Então, o que ficou para casa? 26, 27, 28. Lá do livro de atividades, vocês vão encontrar o livro de atividades lá no final do livro. Vão comigo lá, na página 12. Vocês podem ler de novo todo esse resumo que está muito bem feito, o verbo gustar, que está muito bem feito, bem arrumadinho aí também, e vão fazer a página 13, 14, 15 e 16 até a número 7. Ou seja, do livro de atividades, vocês vão fazer a atividade número 1 até a 7. Anotaram? Se não pegaram aí, vocês podem voltar ao meu vídeo para anotar quais são as tarefas, que na próxima aula nós vamos corrigir, tá bom? Muito bom ver vocês, eu vou dizer mais uma vez que eu estou com saudades, não vejo a hora de vê-los de novo na sala de aula, tá bom? Um abraço e um beijo. Bons estudos!